dia haverá ressurreição. Você já parou para analisar essa questão à luz das Escrituras? Nesse vídeo eu quero apresentar para você mais uma objeção plausível à luz das Escrituras que descarta completamente a hipótese futurista de que ainda devemos aguardar a ressurreição dos mortos no último dia. Perfeitamente, à luz das Escrituras. Sou Erivelton Soares e você está no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E vamos para mais uma reflexão da escatologia consumada para a glória do nosso Deus. Como todos sabem, a tradição religiosa defende a ferro e fogo que a ressurreição escatológica do último dia, narrada nas Escrituras, acontecerá no final dos últimos dias de nossa era. Não é verdade? Perfeitamente. É comum ouvir esse tipo de mensagem, trazendo essa expectativa. O grande problema imperceptível dessa espera, dessa expectativa, meu irmão, minha irmã, é que a era cristã não terá fim. Já pensou nisso? A contradição nessa expectativa da tradição? Isso mesmo, não terá fim. Eu tenho aqui dois textos importantes em relação a isso. O primeiro é o de Efésios 3:21. Nesse texto, o apóstolo Paulo está tratando da obra de Deus referente à nova aliança, onde estaria estabelecendo os gentios nessa nova aliança concluída em Cristo, e ele declara as seguintes palavras que são importantíssimas nessa reflexão, dizendo assim, olha só: a esse, glória a Deus, no caso, a esse, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. Olha, todas as gerações, para todo sempre. Amém. O texto aqui é categórico e está dizendo, e fica muito claro, que a glória de Deus é conhecida em Cristo na igreja, em todas as gerações. Não foi até 70 não, tá? Em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O texto é categórico em relação a isso. Isso impossibilita a ideia futurista de um fim escatológico na Terra referente à humanidade que ainda irá acontecer. E eles aguardam isso, não é verdade? Pois é. Vamos para o outro texto que se encontra lá em Hebreus 12:28. O texto está se referindo à nova aliança. E diz assim: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Olha que texto interessante. Esse texto aqui de Hebreus 12:28 deixa claro, meu irmão, minha irmã, que uma vez tendo sido estabelecido o reino inabalável, a nova aliança, por ser um reino espiritual, uma aliança espiritual, todo cristão ele vive agora para o serviço de Deus de forma agradável, com reverência e piedade, que quer dizer santo temor. Isso não tem nada a ver com cristãos em estado angelical nos céus depois do fim, perfeito? Não tem nada a ver. Não há necessidade de anjos no céu servirem a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, meu irmão, minha irmã. Perfeito? Não tem necessidade alguma, uma vez que todos são cidadãos dos céus e vivem no reino celestial para sempre. Não. Na verdade, esse texto tem a ver com cristãos em vida aqui na terra, para que por meio dessa forma que servimos a Deus, venhamos a testemunhar da nossa fé e a glória desse reino estabelecido. Esses dois textos, na verdade, esclarecem que o reino seria estabelecido, como assim foi, sem um tal fim aguardado pela tradição, que imagina que será o fim do planeta Terra e a humanidade em geral. Não. E olhe que eu nem quero citar aqui Eclesiastes 1:4. Depois você dá uma olhadinha nesse texto, é muito importante também nessa observação. Com isso vem um questionamento. Em que último dia, na verdade, haverá a tal ressurreição? Se o último dia, como ensina a tradição e aguarda isso acontecer, não existe e nem existirá. Na verdade, o último dia da Bíblia, meu irmão, minha irmã, não é referente ao último dia que ensina a tradição. É completamente diferente. O último dia da Bíblia é referente ao fim da antiga dispensação, da era da lei, da antiga aliança. É esse o fim da Bíblia.
o fim da justificação pelas obras, pelo estabelecimento da justificação pela fé somente. Essa é a questão que se deve considerar. A mensagem escatológica das Escrituras fala justamente dessa troca das alianças. O fim da aliança mosaica, pertinente à lei, para o estabelecimento da aliança da graça de Deus, o qual o justo vive tão somente pela fé. A epístola aos Hebreus, meu irmão, minha irmã, foi escrita entre 64 e 68, anos antes de 70. Então, quando você lê aqui Hebreus 8:13, o que é que vai dizer o texto? Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, uma vez tratando-se da antiga aliança, está prestes a desaparecer. Até então o templo estava de pé. Observe que a velha aliança estava prestes a desaparecer. E isso só aconteceu um pouco mais na frente, em 70, devido justamente à destruição do templo de Jerusalém, que era o símbolo máximo daquela antiga dispensação, que estava antiquada, envelhecida, e a Bíblia deixa muito claro que estava, na ocasião, prestes a desaparecer. 64 a 68 para 70 faz realmente todo o sentido de que ela estaria para desaparecer. O Senhor Jesus, tratando do último dia, que traria ali o fim do templo, por se tratar do término da antiga dispensação, ele disse o quê? Ele disse algo interessante lá em Mateus 24:21, relacionado à destruição de Jerusalém, e principalmente quando ele vem tratando em Mateus 24, ao longo do capítulo 25, da destruição do templo, onde não ficaria do mesmo pedra sobre pedra. Ele diz em Mateus 24:21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, até aquele momento que ele discursara, não tem havido momento igual e nem haverá jamais. Olha que tribulação jamais vista. Porque essa grande tribulação que levaria à destruição do templo foi considerada por Cristo como única na história da humanidade, como nunca houve e jamais haveria ou haverá algo semelhante. Maior que o dilúvio até, maior que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Você já parou para analisar isso? Pois é, porque tão grande esse acontecimento? Por conta do fim de um pacto que aconteceu naquela ocasião. A questão nunca foi a proporção das perdas que envolveu a guerra judaico-romana. Não, a questão foi a consequência do fim, que foi de um pacto, de uma aliança. Justamente por se tratar de uma aliança, foi única na história da humanidade. A tribulação que levou o fim do templo trouxe o fim de uma aliança. Por isso que foi única na história, como jamais houve ou acontecerá algo semelhante na história. Perfeito? Até mesmo se vier a ocorrer uma terceira guerra mundial, meu irmão, minha irmã, não irá constituir no fim de uma dispensação. A questão nunca foi a proporção das perdas que envolveram a guerra judaica romana. Não, não foi isso. A questão foi a consequência desse fim, que foi o término de uma dispensação. E poucos levam isso em conta, achando que aquela de Jerusalém foi uma coisa que levou toda uma questão de uma tribulação e que haverá ainda outro fim relacionado à era cristã. Como temos visto até aí, isso é impossível. Não haverá o fim da era cristã. Na verdade, meu irmão, minha irmã, o último dia da Bíblia sempre se referiu a esse acontecimento. E o fim veio quando o templo foi ao chão. Na ocasião desse fim, que foi o fim da antiga aliança, justamente pela destruição do templo, por incrível que pareça, e até mesmo os ignorantes religiosos desprezam, é que nesse ocorrido, meu irmão, minha irmã, houve de fato a ressurreição dos mortos. Por quê? Porque ali foi o último dia. Lá em Daniel capítulo 12, no versículo 1 ao 2, deixa isso bem esclarecido. É um espinho na garganta esse texto aqui para os parciais preteristas. E diz assim a passagem, olha só. Nesse tempo, o tempo de grande tribulação, o tempo da grande tribulação, referente aos últimos dias, que levou à queda do templo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, olha só, tempo de angústia, qual nunca houve, presta bem atenção a isso, desde o que houve nação até aquele tempo, que traria na ocasião o fim do templo de Jerusalém,
segundo descrito lá em Mateus 24, 21. E com isso, o fim da antiga dispensação